In 2008, our generation had the experience that an earlier generation had in 1929. A bubble that had been created in the guts of Anglo-Saxon capitalism in Wall Street burst. With it, the financial system, which was begetting this bubble, collapsed. October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless. The stock market crash has come, and the Great Depression has begun. There's a funny phrase which secretly is said in the banking and amongst the very rich, that you should never let a good crisis go to waste. That is, this is an opportunity. And they have, the top 1% has the wealth, power, influence to use that opportunity to their own advantage, and they have done so. La première religion, c'est l'argent. Voilà. Nous sommes entrés dans une période tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité qui est en train de nier tout ce qu'il a été dit sur le plan social, sur le plan humain, sur comment il faut changer la société, etc. Ça est annulé. C'est annulé par des groupes très puissants qui dirigent l'économie, et qui dirigent l'économie dans le sens de quelques actionnaires. Un petit groupe d'actionnaires, sur les 6 milliards, ils doivent être quelques millions seulement, à qui ça appartient la grande partie des avoirs, des biens de ce monde. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais nessa muvuca. Quando tudo tem, me falta gás. Ainda bem que os vizinhos ajudam. De vida maluca, onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Não vou evitar. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita tchau. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão vou evitar. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita tchau. Hoje eu acordei às 5 da manhã, como geralmente eu sempre acordo. Essa é a minha rotina, de segunda a sexta, pegando o trem e chegando na Central do Brasil, pegando o metrô. Economia eu não entendo praticamente nada, né? Sou leigo no assunto. O povo em si brasileiro deveria se aprofundar mais nessas áreas, nesse assunto, se politizar melhor. Mas eu não procuro muito, porque se você for parar para pensar muito, ficar na economia, você acaba ficando meio que doido, né? Porque do jeito que as coisas andam... Eu prefiro deixar a vida levar, vamos trabalhando, vamos levando. Não interessa muito essas coisas de crise. É complicado. Eu sei que é uma coisa ruim, né? Mas que eu não dou muita importância a isso, não. Tenho consciência de que eu deveria, mas... O banco, na verdade, eu vejo como uma armadilha, né? Porque se você parar para pensar nos bancos, o que eles fazem, como que fazem,
funciona como uma armadilha, uma pegadinha, né? Eles ficam ali, você vai levando tudo direitinho, um simples deslize seu, os juros vêm arrebentando. Y eso es un plan ideológico. Eso no es una crisis económica, eso no es una crisis financiera. Todo esto se enmascara con la idea de la crisis financiera. Estamos en la crisis financiera, por eso tenemos que tener políticas de austeridad, no podemos tener derechos porque la crisis económica, la crisis financiera. Con eso se nos quiere hacer ver que, bueno, estamos en una situación de crisis y que ya lo recuperaremos. No, esto es falso, no lo vamos a recuperar, porque esto es un plan ideológico. Se nos dice, no, las políticas de austeridad económica como si fuese algo técnico, ¿no? Tenemos que ahora entrar en políticas de austeridad económica porque no hay dinero, hay recortes. No, es falso. Es la ideología de la austeridad económica. Es una ideología, es un programa ideológico. Los recortes sociales, la política de austeridad, es un planteamiento ideológico perfectamente definido, que pretende desmantelar las políticas sociales, que pretende suprimir controles, que permite desregular el trabajo. Dentro desse debate econômico, há aqueles que, no fundo, defendem o caminho, esse primeiro caminho, o caminho da austeridade por meio dos cortes de gastos de serviços, porque, no fundo, não querem um estado de bem-estar social, não querem um estado que limite o sistema capitalista. A sociedade quer saúde pública, a sociedade quer educação pública, está muito claro, né? Isso não, em nenhum momento se desistiu enquanto sociedade de ter essas coisas. Mas no fundo o que você faz é falar assim, olha, não, mas não dá, você não pode querer isso, porque olha, tem aqui uma ciência, economia que está dizendo que a única alternativa para a gente resolver essa crise econômica é conter os gastos, reduzir o tamanho do Estado. Se não fizer isso, a gente vai explodir a dívida pública, vai colapsar, etc. De alguma forma você convence a população de que tem que se sacrificar em nome desse bom comportamento, né? Essa ideia da austeridade como se você se comportar bem, você vai ver que todo mundo ganha no final. E isso vai limitando a própria democracia e vai criando também esses monstros que a gente está vendo agora, que surgem do desespero um pouco de uma população que vê que o sistema não está mais atendendo as suas demandas e os seus interesses e que quer outras soluções, que não acredita mais nesse establishment, que não acredita mais nesse tipo de discurso, que percebe que ele não beneficia a todo mundo de forma igual, né? E começa, então, a apostar em falsas soluções também da extrema-direita, né? De que a culpa, então, é dos imigrantes, ou a culpa é dos mais pobres, dos negros, das minorias, né? Isso é um discurso que vai ganhando espaço nesse contexto onde, claramente, os governos não estão conseguindo entregar aquilo que a população demanda. El dominio, el control de lo financiero sobre lo político está significando en la práctica para las clases populares, para las clases trabajadoras y también para las clases medias que al principio no se daban cuenta, pero ahora ya sí, porque en Europa ya estamos viendo cómo se está produciendo un desclasamiento brutal de las clases medias. Esto está produciendo mucho sufrimiento social, aumento de la desigualdad, como decía, pérdida de derechos. Y paralelamente a esto, un retroceso ideológico hacia posiciones neoconservadoras. Cuanto menos nos ayuda el Estado, la política, cuanto menos trabajo hay, cuanto menos derecho hay, entonces se produce una regresión conservadora. Y ahí es donde surgen los nacionalismos, la búsqueda de religiones de religiosidades perdidas o que creíamos ya perdidas o lejanas, ¿no? This attempt to push all the costs onto the weakest of shoulders in the periphery of Europe is what is responsible for the re-erection of the borders, the fences, jingoism, misanthropy, nationalism, racism. La classe moyenne, de laquelle on a dit toujours, j'ai entendu dire moi depuis l'université qu'il faut dans la société une grande classe moyenne parce qu'elle pacifie la société. C'est la meilleure façon d'aller vers une société calme et sereine qui travaille normalement et qu'il n'y a pas de grandes tensions
avoir une très large classe moyenne. Or, aujourd'hui, le système détruit complètement la classe moyenne. On s'aperçoit que, bon, il y a la classe pauvre qu'on connaît depuis toujours, on ne fait plus rien pour elle, et on détruit aussi la classe moyenne de plus en plus. Le pouvoir politique laisse son pouvoir au pouvoir d'argent, aux banques notamment. C'est déjà un peu le début de la fin de la démocratie. Et avec les résultats qui sont ces résultats-là, le chômage énorme qu'on a en France, qu'on a un peu partout dans le monde, et qui est aussi, comme je disais, la destruction de la classe moyenne. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Ça a commencé à la fin des deux blocs, parce que le capitalisme avait la peur du communisme, et le communisme avait la peur du capitalisme. Donc il y avait une sorte d'équilibre, et puis le communisme est tombé. À partir de ce moment-là, le capitalisme est devenu le hypercapitalisme, et il a eu tout le pouvoir pour faire ce qu'il voulait. Of course, capitalism is not particularly good at looking after itself, in the sense that when the vested interests, capitalist interests, are allowed to run amok, to do whatever they want, as they are, because they're not constrained by any political process, then in the end, like a stupid virus, they end up killing the organism in which they live. And the organism in which they live, of course, is global society. So they are damaging global society so much that in the end they are going to hurt themselves. But of course, in the process, they hurt hundreds of millions of innocent people. I very much fear that unless there is a democratic movement in Latin America, in Europe, in the United States, in the whole world, to counter the ill effects of this calamity, we are going to descend into a postmodern 1930s. And as we know, that didn't end very well. O capitalismo, que em algum tempo foi progressista, ele não conseguiu resolver as necessidades básicas da população. E, portanto, do ponto de vista econômico, ele não democratizou no sentido de garantir para que cada membro da sociedade tivesse direitos iguais naquilo que é fundamental do trabalho, da escola, da moradia, da terra. E temos uma crise social gravíssima, porque durante todo o século XX as pessoas podiam ascender socialmente, podiam resolver seus problemas. E agora o que nós estamos assistindo é cada vez mais novos contingentes de milhões de pessoas excluídos, inclusive do sistema de exploração. Ou seja, os capitalistas nem precisam mais explorar os pobres. Você vive numa sociedade em que as maiorias não têm oportunidade de se realizar como cidadãos plenos do ponto de vista da economia, da sociedade, e da cultura, da educação, evidentemente que não há uma sociedade democrática, ainda que ele vote. A tendência de todo mundo é imaginar que os donos do poder são aqueles que detêm o poder político, portanto, o presidente, os governadores, os legisladores, senadores, deputados. O poder facilmente compreensível é o poder econômico, né? Se você detém o poder econômico, todas as outras formas de poder são subalternas a esse. Então, se você olhar o orçamento da União Brasileira, você vai ver que o principal beneficiário são juros e as amortizações da nossa dívida interna. Para quem vai esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vai, em primeiro lugar, para os bancos nacionais, em sua maioria, mas alguns bancos estrangeiros também, para as seguradoras e para os fundos de investimento e para a elite empresarial e elite pessoal. Eu acho que seria razoável dar a esse grupo o nome, no caso do Brasil, de donos do poder. O setor bancário foi o mais lucrativo entre as empresas de capital aberto no Brasil em 2016. O banco é un lugar de ladrones, ¿no? Es un espacio donde la gente piensa cómo puede ser cada vez más rico, ¿no? Los bancos simplemente sirven para apropiarse de nuestros bienes comunes, de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio y eliminar cualquier posibilidad de construir la vida, ¿no?
el banco es solamente un lugar para fabricar dinero y introducir a nuestros pueblos esa cadena criminal de consumismo en el norte y de miseria en el sur. Das 20 empresas que mais lucraram no Brasil em 2016, 6 são bancos. Itaú Unibanco e Bradesco ocupam as 2 primeiras posições. Entre os maiores prejuízos de 2016, não há nenhum banco. Eu tenho conta em banco, mas a minha conta é poupança, não é conta corrente, porque eu não ganho muito, o meu salário não é tão alto. Mas o que acontece? Nós temos que ter uma garantia, já que nós não temos serviço público. Cheque eu não tenho, eu tenho cartão de crédito. Eu nunca pensei em investir, não. Eu procuro mais deixar esse dinheiro como uma garantia, né? Porque nós que temos filhos pequenos, a gente precisa ter uma reserva guardada. Então eu prefiro deixar assim, até porque eu não entendo esse negócio de investimento. O Vanguard Group, maior fundo de investimentos dos Estados Unidos, controla algumas das empresas mais poderosas do mundo. Parte delas, concorrentes. É o maior acionista de 5 instituições financeiras de peso. Das maiores empresas de tecnologia e comunicação e de outras multinacionais. É um dos maiores acionistas de outras gigantes do mercado. El concepto de corporación, que es un concepto muy amplio y que incluye corporaciones que pueden ser lo de Bill Gates, a la de las farmacéuticas, a la Novartis. Estas corporaciones ya tienen presupuestos que son más grandes que el presupuesto del Estado. Y la presión que estas corporaciones ejercen en gobiernos es de hecho un gobierno sombra que siempre está allá. Si uno ve cuántas son las lobbies de las multinacionales en Bruselas, para dar la idea solamente eso, es un ejército. Son más de 70.000 personas que viven solamente para garantizar el seguimiento de leyes en las comisiones, en todos, de manera que el gobierno, al final, directamente o indiretamente, responde antes de todos a corporações. Quando eu digo que no Brasil os donos do poder estão representados por essa dívida interna de 3 trilhões, é porque, para mim, parece razoável imaginar que quem fica com praticamente a metade de tudo que é arrecadado em impostos tem uma fatia muito relevante e muito importante do poder. Nos Estados Unidos não existe ninguém com 50% ou perto disso, mas existe um grupo que é quem tem a maior fatia do orçamento. E, sobretudo, se você pensar na parte livre do orçamento, que é aquela que eles chamam de discricionária, que é a parte que você pode alocar aqui, ali ou lá, porque as outras partes são todas já engessadas por lei. Então, o grupo que leva mais da metade dessas verbas discricionárias nos Estados Unidos é a indústria bélica. Esse interesse não é o interesse da população americana, da mesma forma que o interesse da população brasileira não é ver esses grupos grandes econômicos, financeiros, receberem metade de tudo que nós pagamos de impostos. Você não vai perguntar aos empresários se eles são contra ou não algo que fere a soberania nacional. Você tem que perguntar aos políticos eleitos pelo povo. Essas preocupações com o capital especulativo já vem de longe, né, das crises lá dos anos, final dos anos 80, anos 90, mas isso se acentuou muito nesse período recente. O que declanchou, ou desencadeou a crise do Lehman Brothers foi isso, foi a passagem de tantos recursos para a área financeira, com investimentos que cada vez tinham menos a ver com a realidade e criando uma imensa bolha, primeiro no setor imobiliário, depois mais ampla, e que estourou. E eu acho que isso tem uma correlação também
com uma acentuada piora na distribuição de renda no mundo, mas em particular nos grandes países capitalistas, inclusive nos Estados Unidos. Então, na realidade, o que você tem é uma crescente dominação do poder financeiro sobre os governos, derivada da liberalização dos fluxos de capital. Até a década de 70, quando você tinha o Acordo de Bretton Woods, os fluxos de capital eram muito limitados, atendendo a uma demanda do imediato pós-guerra. No imediato pós-guerra, havia uma clara leitura de que a crise dos anos 30 havia sido derivada de uma liberalidade excessiva com a especulação financeira. E que, portanto, você teria que regular aquilo ali. Você regulou,